Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam no direct, que é sobre o que fazer quando o seu planejamento de estudos não está dando certo, quando o seu cronograma não está dando certo, você não está conseguindo cumprir, e aí você fica com aquela frustração, aquela sensação de dever não cumprido, e aquilo vira uma bola de neve. Você que já acompanha o meu canal já sabe que um dos primeiros passos quando a gente decide fazer um concurso público, na minha opinião, é fazer um planejamento de estudos. E isso é muito importante. E se você ainda não sabe muito bem sobre o que é isso, eu tenho uma playlist, eu vou deixar até o link aqui para vocês, que fala sobre planejamento de estudos. É muito legal, vale a pena conferir, é muito importante para já começar com o pé direito nos estudos para concursos. Mas mesmo planejando, às vezes a gente cai numa, que é a que eu falei para vocês, que é não conseguir de fato cumprir. Então eu vou falar para vocês 3 dicas de como conseguir cumprir o seu planejamento de estudos. O primeiro problema que pode estar acontecendo é que você pode ter uma rotina pouco regular. Ou seja, você não consegue prever muito bem como vai ser sua rotina. Um exemplo comum é quando a pessoa tem um horário de trabalho muito maleável, sob demanda, por exemplo. Então tem dia que trabalha à tarde, tem dia que trabalha à noite, tem dia que trabalha de manhã. Então aí às vezes fica difícil prever como que vai ser a rotina. Nesses casos, eu recomendo fortemente que você use o ciclo de estudos e não um cronograma, porque aí vai ficar mais fácil, porque o ciclo de estudos, você vai seguindo o ciclo, né, estudando as matérias do ciclo independente do dia e do horário. Então, isso vai ser bom para você. Se você ainda não entendeu muito bem sobre o ciclo, tem vídeo também nessa playlist que eu falo só sobre ciclo de estudos e lá já tá bem explicadinho. O segundo problema que pode acometer e acomete muitas pessoas é que ela superestima a habilidade dela. Então ela coloca ali, não, eu tenho certeza que, como vamos supor, a pessoa está só estudando. Então, eu vou ter 10 horas de estudos para concursos, com certeza. Só que na prática, muitas vezes não é assim, né? Porque a pessoa às vezes tem ali que arrumar casa, fazer uma compra, fazer alguma coisa para algum familiar, fazer algum trabalho, algum bico. Então, às vezes, não é exatamente essas 10 horas que ela tem disponível na realidade. Eu mesma já passei por isso. E o segredo para isso, gente, para resolver esse problema e conseguir cumprir o seu cronograma, é tentar ser mais realista, tentar ir adaptando ali os seus estudos àquilo que você está vendo. Não, peraí, 10 horas não é a minha realidade, né? Vou colocar 8 horas por dia, ou não, a minha realidade é 3 horas por dia. Pense de verdade qual que é a sua disponibilidade, porque aí você não vai ficar superestimando e frustrando por causa disso. Uma coisa legal sobre isso também é que algumas pessoas, elas criam um planejamento delas por um tipo de meta. Vamos supor, eu quero ler um PDF por vez. Gente, esse é um tipo de meta que pode ser um pouco complicado, porque vão ter PDFs pequenos, PDFs grandes, então isso vai variar muito o seu horário. Então isso pode fazer com que você deixe de estudar uma matéria que você planejou para o dia. Por isso que eu sempre estudei por tempo. Então eu marcava, por exemplo, 2 horas de estudo de português, 2 horas de exercícios de direito constitucional e não um número certo de questões e nada disso. Minha meta era fazer aquilo que eu tinha planejado com muita atenção, com muita concentração e deixando a matéria fluir, sem pressão de atingir uma meta em específico. Isso funcionava muito para mim, sempre funcionou e ajuda a cumprir o seu planejamento de estudos. E o terceiro problema são distrações. Às vezes a pessoa ela tem realmente aquela disponibilidade que ela imaginou e que ela fez ali seu ciclo, fez seu cronograma, tá tudo certinho, ela não superestimou, né, como aquele problema 2 que eu falei para vocês. Mas ela se distrai muito durante o dia de estudos. Então ela acaba ali pegando o celular e aí ela distrai, ela vê uma coisa na internet. Aí para isso, gente, tem algumas mini dicas dentro dessa dica. Primeiro, esteja num lugar que seja o mais calmo e silencioso possível. Se você estiver na sua casa e as pessoas
frequentemente te interromperem, converse seriamente com elas antes de estudar. Gente, é o seguinte, eu estou estudando para concurso, eu preciso do apoio de vocês. Quando eu estiver estudando, por favor, são poucas horas no dia, são tantas horas no dia, eu preciso que nesse tempo você tente não me interromper, porque assim vai ficar mais fácil, né? E geralmente toda a família é beneficiada quando você de fato passa no concurso, e eles vão entender quando você disser que isso é importante. Então, essa é a primeira mini dica. Agora, a segunda é você tentar prever e limitar essa distração. Como assim? Preveja ali que você vai checar o seu celular para ver mensagens, para mexer no Instagram, mexer em alguma coisa que você goste, 15 minutos depois de estudar 2 horas. Então, depois de estudar 2 horas seguidas, eu paro um pouquinho, vou beber uma água, dou uma esticada nas pernas e dou uma olhadinha ali no meu Instagram, no meu WhatsApp. Mas é 15 minutos. Tá? Não vai botar ali 1 hora, entendeu? Você vai olhar ali no seu relógio mais ou menos esses 15 minutos para você não ultrapassar. Uma coisa que você vai observar quando você fizer isso é que, na verdade, gente, no WhatsApp não aconteceu assim muita coisa, no Instagram não aconteceu assim muita coisa, não é tão assim importante, urgente quanto você imagina. Então não deixe, enquanto você está estudando ali, o WhatsApp ficar pipocando e você checando toda hora. Você vai perceber, gente, porque eu fiz esse teste. Eu deixava o celular longe e depois dessas 2 horinhas estudando uma matéria eu ia lá e checava. Gente, nada de importante. Nada de importante, só distrações, nada que não pudesse esperar um certo tempo. E aí, é claro, para aquela sua família, para uma pessoa muito importante, você já deixa ela avisada, ligue se for alguma coisa séria, e você deixa o celular lá para chamadas para essas pessoas, quando elas ligarem, enquanto você estiver estudando, aí você sabe que é muito importante. Sabe quantas vezes aconteceu uma chamada urgente enquanto eu estava estudando? Nunca. Essa urgência de ficar se distraindo, gente, é só coisa da nossa cabeça. Então, concentra. Aquelas 2 horas, vamos supor que você use essas 2 horas de estudo por matéria. É concentração na matéria. Nada mais existe. Concentra nos seus estudos. É isso que vai te ajudar a se aprofundar melhor na matéria, aprender de verdade e passar no concurso público. Espero que essas dicas te ajudem a conseguir cumprir o seu planejamento de estudos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você tem aí algum questionamento, Carol, mas o meu problema é outro, na verdade, deixa aqui que eu respondo, a gente discute mais sobre isso. Se tiver muita dúvida, se tiver muita pergunta, de repente eu faço um novo vídeo sobre isso. Bons estudos para vocês, bom planejamento e, mais importante ainda, boa execução do seu planejamento de estudos. Um beijo e até a próxima!